¿Cuáles las particularidades del Zeiton? Eu vou apresentar sugerência para a prática eficiente de organizar as coisas convencionalmente em instalações centrais como almacenes, pañoles de ferramentas, áreas de documentação técnica. É normal guardar as coisas de acordo com o tipo de material de um mesmo tipo quedam juntos. A disposição desses materiais nem sempre obedece ao critério de frequência de utilização. Instalações centrais devem observar os itens que são mais frequentemente solicitados e devem ser colocados em quantidade adequada, o mais cerca possível da entrada do usuário, mesmo que sejam guardados lado a lado tipos de materiais diferentes. Por lo tanto, uma maneira de manter a ordem é definir para cada item onde guardá-lo e as quantidades máxima e mínima permitidas. Um estudo ergonômico também deve ser feito de maneira que os materiais mais pesados quedem posicionados em uma altura que permita seu acesso sem maior esforço físico, por exemplo, em la linha de la cintura. Materiais que quedem almacenados em uma altura superior a 1,80 m devem ser acedidos de maneira segura com apoio de escaleras ou equipos especiais. Recorde que a guarda de recursos deve ser feita de maneira que o acesso e a reposição sejam imediatos. Em la execução del Zeiton, que é a segunda S, há uma preocupação das pessoas em apenas ordenar os recursos para facilitar o acesso. Com o tempo, os recursos quedam novamente desordenados porque não há uma sistemática que induzca a las pessoas para volverem hasta a sua posição original estes materiais. As seguintes sistemáticas são adotadas por algumas empresas em la prática del Zeiton. Atente a isto. Primeiro, definição do lugar de guarda de cada recurso, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Instalação de lugares de almacenar adequados para cada recurso, de maneira que facilite o acesso e não comprometa sua reposição. Depois, identificação dos objetos e respectivos lugares de almacenar, inclusive utilizando colores. A comparação entre a identificação do objeto e a sinalização do lugar induzirá o usuário a reponer o recurso em lugar predeterminado. Outra sugerência, confecção de plantilhas, formato ou sombras, em lugar de almacenar, coincidindo com o perfil do recurso. Ademais da plantilla ou sombras, acusar a ausência induzirá o usuário a sua reposição adequada. Outra sugerência, retirada de tapas e portas de armário se possível. Isso facilita o acesso visual imediato. Outro ponto, apilamento lateral, um ao lado do outro, em vez de apilamento vertical, um sobre o outro. O apilamento lateral impede a desordem dos recursos ao ser retirados e facilita a posterior reposição. Outra sugerência, colocação de cintas em diagonais em carpetas ativadas, uma ao lado da outra. Dessa maneira, a carpeta retornará obrigatoriamente à mesma posição ao ser reposta. Outra sugerência, a confecção de pizarras, onde as pessoas que se ausentem do ambiente de trabalho escrevam em seu nome, destino e horário previsto de retorno. Com isso, a ubicação das pessoas e a transmissão de informação quedam facilitadas. Nem sempre rádios e celulares estão conectados para facilitar a ubicação da gente. Desarrolle adequadamente os layouts. Uma maneira que permite uma boa racionalização de espaços e acesso rápido aos materiais necessários é uma análise crítica de layouts tanto de todo o ambiente quanto da guarda de todos os recursos. A discussão com o próprio usuário do ambiente, o operador da máquina ou equipo, é de fundamental importância para que o desenvolvimento de layouts práticos e também eficientes. Visita a los processos similares e consultas ao personal técnico existente na empresa são mecanismos que aceleram esta atividade, ademais, evidentemente, da própria criatividade dos usuários.
Un problema que normalmente ocurre en esta fase es la solicitación de las personas para cambio de los recursos usados por nuevos, bem como la ejecución de mejoras estéticas y caras, pero no son funcionales. Que se quede muy claro que muchas mejoras pueden ser hechas sin gastos. Las mejoras que necesitan de altos recursos financieros deben ser desarrolladas por el cuerpo técnico de la empresa, aunque sugerida por cualquier persona. Desarrolla el layout en 3 dimensiones. La dimensión 1, layout de los diversos ambientes de trabajo que hay en su empresa. En este caso, hay que ser hecho un estudio de layouts de todos los ambientes. Normalmente, este estudio es desarrollado por el cuerpo técnico y generalmente no es evaluado dentro del 5S. El segundo tipo o dimensión es layout del ambiente. Es un estudio de layout de cada ambiente, no de todos. Normalmente es desarrollado en equipo por los respectivos responsables por las áreas, los líderes. Y la tercera dimensión es layout micro, que es el estudio de layout de cada ítem. Normalmente es desarrollado por el propio usuario del compartimento, de las cajas, cajones, armarios, carros, etc. y operador de la máquina o equipo con el apoyo del líder.